Olá. Michel Temer sancionou o projeto de lei da reforma trabalhista. Alterou mais de 100 pontos da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho de 1943. As novas normas devem entrar em vigor 120 dias após a sanção, ou seja, em novembro de 2017, elas já estarão valendo. As muitas dúvidas geram insegurança, especialmente entre os trabalhadores. Para os especialistas, a reforma foi executada sem o diálogo social necessário. O argumento foi o da modernização, porém foram usadas fórmulas de flexibilização do trabalho já experimentadas em países europeus e que não deram certo. As principais mudanças e quem ganha com essa reforma trabalhista são os temas em foco no Bom para Todos, que começa agora. A gente está numa situação em que o trabalhador realmente fica muito encurralado nesse ponto. Eu acho isso, para mim, a parte mais grave dessa reforma. Eu gostaria de saber como vai ficar as nossas férias agora. No momento que você se afastou, por exemplo, do teu ambiente de trabalho, você vai trocar o uniforme, isso já não conta mais como jornada de trabalho. Nossa convidada de hoje é Natália Federman, advogada trabalhista formada pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tudo bem, Natália? Tudo bem, e você? Obrigada pelo convite, viu? Obrigada por você ter vindo. Os autores da reforma trabalhista disseram que tudo foi pensado para melhorar a vida de empregados e empregadores. Será este mesmo o seu real significado? Além de considerar que o Brasil tem excesso de leis trabalhistas, para o presidente da Câmara Federal, a Justiça do Trabalho não deveria nem existir. E a reforma trabalhista seria o caminho para corrigir distorções. Então, quando você diz, não, temos que reduzir as leis trabalhistas porque dá muito processo, o que parece dizer é que os trabalhadores entram muito na justiça, mas na verdade a lógica é contrária. As empresas fraudam muito a legislação trabalhista. E a nova legislação fortalece justamente o empregador que não cumpre a lei. Antes da reforma, todo trabalhador tinha acesso gratuito à justiça, conforme determina a Constituição. Agora, justiça de graça só para os que ganham até R$ 2.200. Só que, mesmo que você tenha a justiça gratuita, caso você perca o processo, você acaba incorrendo em sucumbência. Então, você tem que pagar os honorários do advogado da empresa. Trabalhadores que reivindicarem, por exemplo, indenização por terem sido expostos a ambientes insalubres, terão que contratar e pagar uma perícia. Como é o procedimento? Sempre tem uma perícia. Um engenheiro ou algum técnico vai lá e vai verificar se realmente tem insalubridade ou não. Isso é pago. E aí, se o trabalhador ou a trabalhadora perde a perícia, mesmo que ele ganhe o processo, ele tem que pagar, mesmo que tenha justiça gratuita. A promessa do governo sempre foi a de melhorar a vida de trabalhadores e empregadores. Mas operadores do direito avaliam que só uma parcela sairá ganhando com a nova legislação. Nem os pequenos e médios empresários serão beneficiados. Ela é para grandes empresas terceirizadoras, que têm um grande número de funcionários, que têm atividades de grande porte, então as questões de saúde do trabalhador, as questões de insalubridade, é tudo isso que está sendo dirimido. As empresas que mais têm processo trabalhista são as empresas que têm mais trabalhadores com menores salários e mais precarizados. E é esse tipo de gente que eles querem impedir de ter acesso à justiça. A gente tem que deixar bem claro que o judiciário, como a gente viu, ele serve a um lado. A gente tem que tomar cuidado também para não depositar todas as nossas fichas no judiciário, não é isso, mas assim, a luta é por trincheiras. Pelo que vimos na reportagem, os maiores fraudadores da legislação trabalhista são as grandes empresas. A reforma trabalhista de Temer protege exatamente essas corporações, Natália? Eu sou advogada tanto de reclamadas como de reclamantes. Eu acho que existem empresas e empresas. Acho que tem empresas que, às vezes, até pela sua falta de estrutura, não conseguem alcançar os direitos todos e garantir plenamente esses direitos. Agora, assim, no meu entendimento, e não só meu, a reforma trabalhista é um recado, principalmente ao mercado, né? É uma sinalização de uma retirada do que eles entendem, né? Do que se entende ser um obstáculo para investimentos. Sim.
faltou profundidade, na minha opinião, nessa análise, né? Quer dizer, acho que a gente precisava de uma reforma, é fato, faz tempo que os próprios trabalhadores querem isso, sim, porque aquela reforma é de um país que já não existe mais, né? Sim. 43 é outra era, né? Mas, enfim, essa promessa de investimento via flexibilização trabalhista, eu ainda estou pagando para ver se realmente vai acontecer. Eu não sei, sim, se é aí que a gente consegue os investimentos que estão sendo prometidos. Ok. Pergunta que chega pelas redes sociais. O Emerson Araújo diz: hoje, quem trabalha em regime de escala 5x1, quando a sua escala cai em dia de feriado, o funcionário ganha horas extras 100%. Na nova reforma trabalhista, vão continuar pagando os mesmos 100% quando a escala cair em feriado? Na verdade é o seguinte, a jornada 5x1 é aquele que trabalha 5 dias e folga 1. Isso é uma construção jurisprudencial, quer dizer, não é algo que exista na lei atualmente em vigência, não na nova reforma. Né? Os tribunais variam um pouco de entendimento quanto a esses 100% mencionados, tá? Sim. Então, há tribunais que entendem que os feriados, se não compensados, devem ser pagos em dobro, e há os tribunais que entendem que a própria jornada, que já inclui uma redução da hora, né, da carga horária do dia, sim, já compensaria isso, tá? Então, sim, isso é uma construção jurisprudencial. A nova reforma trabalhista não fala expressamente sobre nada disso, tá? A nova reforma traz a legalização da jornada 12x36, que é aquela que o empregado trabalha 12 horas seguidas e repousa por 36. Sim. E nessa já prevê expressamente que não haverá, que já estão compensados os feriados e domingos, tá? Sim. Então, não há alteração necessariamente pela 5x1, mas às vezes pode ser tomada uma analogia por esse outro artigo. Sim. Vai ter que ver como é que a jurisprudência vai se comportar, mas eu acredito que deva continuar tudo igual nesse caso. Ok. São mais de uma centena de mudanças na CLT. Acompanhe agora algumas delas. As férias do trabalhador não poderão mais começar nos 2 dias que antecedem um feriado ou nos dias de descanso semanal, geralmente aos sábados e domingos. O trabalhador poderá vender no máximo 10 dias das suas férias ao empregador. O pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório na remuneração por produção. Não são consideradas dentro da jornada de trabalho as atividades no âmbito da empresa como descanso, estudo, alimentação, interação entre colegas, higiene pessoal e troca de uniforme. O intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos. O plano de carreira poderá ser negociado entre patrões e trabalhadores sem necessidade de homologação nem registro em contrato, podendo ser mudado constantemente. A contribuição sindical será opcional. Magistrados, procuradores e advogados disseram durante a audiência pública na subcomissão temporária do Estatuto do Trabalho que a norma está contaminada por inúmeras inconstitucionalidades e retrocessos. Você concorda com isso, Natália? Eu concordo. Acho que uma maneira da gente medir isso é o tempo que levou para a gente de debate, de discussão, inclusive com a comunidade jurídica, enfim, sobre o Código Civil. Sim. Que foi mais de uma década, se não 2, né? O Código de Processo Civil, que é menos afeto até a população, é muito mais afeto aos advogados, demorou 5 anos de discussão, sim, mais ou menos, e a gente aprovou uma reforma trabalhista dessa magnitude em 6 meses, né? Sim. Então isso já mostra que houve sim atropelos e houve algumas atitudes um pouco desastradas na reforma. Agora, as pessoas que foram convidadas a discutir, né, lobistas de bancos, de indústrias, de transporte, tudo isso, a gente pode, de certa maneira, deduzir que está atendendo muito mais a esses interesses do que o interesse do trabalhador, essa reforma. A promessa da reforma, como a gente já falou, é essa. É realmente atender o empregador mesmo com essa justificativa de que atraindo os investimentos você gera mais emprego, sim, né? Sim. É uma promessa. Eu acho que no meio do caminho a gente não pode atropelar certas questões que já estavam há muito pacificadas. Né? Acho que a gente tem que tomar certas cautelas. E a Constituição, a nossa Constituição especificamente, ela trata muito amplamente com alguns detalhes das relações de trabalho. Sim. E eu acho que muita coisa não foi observada. Ok. No próximo bloco, uma reforma trabalhista muito discutível. Ela se aplica para todos os trabalhadores, independentemente do contrato de trabalho.
São tantas as dificuldades impostas ao trabalhador com a reforma de Michel Temer que, em alguns momentos, o jeito é recorrer a um antigo ditado popular: rir é o melhor remédio. Nunca em minha vida eu fiz greve. Tô nem aí para direito trabalhista. Numa campanha bem-humorada, a Federação Nacional dos Farmacêuticos comparou a reforma trabalhista a um famoso programa de televisão. Você se humilhou muito bem. Podia ter arriscado um pouco mais, mas não tem problema. Nós vamos te ensinar a ser explorado. Mas a reforma não vai afetar apenas o trabalhador que está procurando emprego, como personagem da campanha. Ela se aplica para todos os trabalhadores, independentemente do contrato de trabalho. Ele pode ter 5 anos de empresa, 10 anos de empresa, está entrando no mercado de trabalho agora, pode estar prestes a se aposentar. As regras são válidas para todos os trabalhadores. E a mulher, que já enfrenta preconceito no mercado de trabalho, será mais penalizada pela nova lei. Atualmente, grávidas e lactantes não podem trabalhar em ambientes insalubres, como os que têm radiação, por exemplo. As mulheres podem solicitar o afastamento do local desde comprovação médica. Então, ou seja, a responsabilidade por não trabalhar no local insalubre é totalmente atribuída às mulheres. A higienização de uniformes, obrigatórios nos mais variados setores, será de responsabilidade do trabalhador. Ou seja, vai ser de uma mulher que, além de trabalhadora, provavelmente também, como ela soma com a jornada de trabalho em casa, é ela que vai também ser sobrecarregada, porque vai ter que tratar da higienização do seu uniforme e, eventualmente, do seu companheiro, do seu marido, que também, eventualmente, trabalha. E o tempo gasto na troca de uniformes não será computado como hora trabalhada. No período de descanso, feito sem uniforme, o tempo gasto na troca de roupa será descontado do tempo de intervalo. No momento que você se afastou, por exemplo, do teu ambiente de trabalho, e você vai trocar o uniforme, isso já não conta mais como jornada de trabalho. Qual a diferença entre demissão por comum acordo e demissão sem justa causa? A demissão por comum acordo é uma novidade, né, trazida por essa nova lei, porque antes ou você era mandado embora, com ou sem justa causa, Sim. ou você pedia demissão, não tinha um meio do caminho. Essa demissão de comum essa rescisão de comum acordo é esse meio do caminho. Nesse caso, o empregado e a empresa, os dois querem rescindir o contrato e o empregado vai fazer jus à metade do aviso prévio e a metade da multa do fundo de garantia. Né? Ainda vai ter direito a movimentar até 80% dos depósitos de FGTS, de acordo com a regulamentação, né, aplicável ao FGTS, e não vai ter direito ao seguro-desemprego. Tá? Isso vem muito também para solucionar um acordo, que era, por favor, me demite, eu te devolvo a multa do FGTS. Muitas vezes isso acontecia e isso é uma fraude à Caixa. Né? Então, nesse sentido, tem esse ponto que não é positivo. A voz do povo nas ruas da cidade. Eu gostaria de saber como vai ficar as nossas férias agora, se a gente vai ser obrigatório parcelar, se não vai, como vai funcionar? Não há obrigatoriedade de parcelamento, tá? Tem que ser com a anuência do empregado. Mas caso ele concorde em parcelar, caso ele queira, ele vai parcelar em 3 vezes, ele pode parcelar em até 3 vezes, sendo que uma das vezes não pode ser inferior a 14 dias e as outras 2 não podem ser inferiores a 5 dias. Então é essa a forma de parcelamento, mas depende da anuência dele. Agora, eu já li alguns estudos sobre a questão do descanso, que se calculou, em 1943, provavelmente, na época da criação da CLT, que os 30 dias foram pensados para ver uma recuperação física do empregado. Que essas coisas parceladinhas assim, você tira 5 dias aqui, 5 ali e 14 mais lá na frente, não sei o quê, que isso tudo juntando não daria o necessário repouso para essa pessoa. Então, quer dizer, em 1 ano ou 2 anos está tudo bem, mas ao longo da vida isso traria prejuízo. Será que isso está correto? Na verdade, a CLT
como ela está hoje, né, não com a nova reforma, até previa que não poderia ter parcelamento de férias para pessoas maiores de 50 anos. Sim. Então hoje mudou muito, porque a nossa vida mudou, a expectativa de vida mudou. Eu acho que caberia até verificar novamente isso, tá? Sim. O que eu penso com relação a esse parcelamento é que é uma coisa que de fato hoje já existe. Sim. Então acho que é melhor a gente reconhecer que isso existe, criar uma mínima regra e não tirar um dia de emenda, 2 dias aqui, e pelo menos criar um mínimo de 5 dias, mas que seja efetivamente atendido. Sim. Então, eu não acho que esse é um ponto de problema. Eu acho que isso vem a reconhecer uma realidade. Agora, se a pessoa quiser tirar os 30 dias, também pode. Ela tem que anuir com esse parcelamento, tá? Como ela tem que anuir com abono de férias, da mesma maneira que já era antes. Tá, ok. Como ficam as negociações, a terceirização, o trabalho parcial? Acompanhe agora outros itens da reforma trabalhista. Negociação. Convenções e acordos coletivos poderão prevalecer sobre a legislação. Assim, os sindicatos e as empresas podem negociar condições de trabalho diferentes das previstas em lei, mas não necessariamente num patamar melhor para os trabalhadores. Terceirização. Uma quarentena de 18 meses impede que a empresa demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo como terceirizado. O texto prevê ainda que o terceirizado deverá ter as mesmas condições de trabalho dos efetivos. Representação. Os trabalhadores poderão escolher 3 funcionários que os representarão em empresas com no mínimo 200 funcionários na negociação com os patrões. Não precisam ser sindicalizados. Os sindicatos atuarão apenas nos acordos e nas convenções coletivas. Danos morais. A proposta impõe limitações ao valor a ser pleiteado pelo trabalhador, estabelecendo um teto para alguns pedidos de indenização. O negociado sobre o legislado. A representação dos trabalhadores. E no caso de danos morais, quem tem salário maior ganha indenização melhor. São 3 itens que chamam mais atenção. Eles são constitucionais ou não, Natália? Ai, que difícil, né? Olha, o negociado sobre o legislado, em certos sentidos, até poderiam ser constitucional, tá? Poderia estar correto, na minha opinião, porque a Constituição já prevê um prestígio às normas coletivas. Acontece que isso associado a um esvaziamento do direito sindical e da estrutura sindical como um todo... E da Justiça do Trabalho. E da Justiça do Trabalho, né? Isso eu vou comentar depois, que também, para mim, é o mais grave, né? A questão da colocação de empecilhos para um acesso na Justiça do Trabalho, como mostrou a reportagem antes. Isso faz com que, para mim, tudo fique um pouco eivado de inconstitucionalidade mesmo, né? Sim, sim. Então, quer dizer, se você tem um sindicato forte, atuante, que efetivamente represente os trabalhadores, e você teve uma negociação legítima, isso sim, deve ser privilegiado, acho que está correto, né? Só que do jeito que está feito, inclusive, você... Está previsto nessa nova lei, inclusive, que você não precisa demonstrar contrapartidas nas negociações coletivas. Então, quer dizer, como é que a gente fazia antes? Tudo bem, você, enfim, tem que reduzir um benefício a alguma coisa, mas então me dá uma estabilidade, me garante alguma outra coisa na outra mão. Negociação. Pois que é a negociação, né? Claro. A gente troca aqui interesses. Claro. Atualmente, você não precisa mais provar essa contrapartida. E piora, porque o judiciário não pode analisar o teor da negociação coletiva, ele só pode analisar a forma. Nossa! Ou seja, essa parte é muito complicada. Quer dizer, pode estar juridicamente perfeito, mas, quer dizer, pode ser imoral, imoral, né? Ilícito, partes capazes, mas assim, você tem que verificar, você tem que poder submeter ao judiciário o teor daquilo, né? Quer dizer, porque... Atualmente, quando você esvazia, você está tirando a contribuição sindical de uma hora para outra, né? Enfim, tem sindicatos que atuam bem e tem sindicatos que atuam mal, lógico. Mas assim, a partir do momento que você tira essa estrutura, que você tira esse chão, você tem 2 possibilidades. Ou o sindicato vai ser realmente atuante para fazer com que as pessoas queiram contribuir para ele, né? Porque a contribuição é facultada. Sim. Ou o sindicato pode ficar suscetível a outras pressões. E aí, como é que você faz se você não pode nem recorrer ao judiciário para dizer, olha, esse sindicato não está representando os nossos interesses? Então, a gente está numa situação em que o trabalhador realmente fica muito encurralado nesse ponto. Eu acho isso, para mim, a parte mais grave dessa reforma. Quanto à questão dos danos morais, né, também, eu acho super inconstitucional. Acho
absolutamente discriminatório, tá? Assim, Sim. porque muitas vezes pessoas de salário baixo são as pessoas que se arriscam, inclusive arriscando a própria vida em trabalhos que são perigosos, né? Como é que eu posso medir certos danos pelo salário de alguém? Houve discussões para indexar isso no teto da Previdência, de contribuição da Previdência. Sim. O que seria mais justo, porque é comum para todos, para mim, para você, para quem estiver nessa situação. Sim. Agora, você indexar isso no salário, quer dizer, se eu ganho 50 mil reais e você ganha 5, o meu dano é maior que o seu. Claro. Né? Pois é, se você entrar com um processo e ganhar, você tem uma indenização monstro. Pois é. E a pessoa que está ali num trabalho super perigoso, por exemplo, tem salário mínimo, ganha 2 salários mínimos, não vai tem direito a ganhar. nada, é completamente E hoje mesmo você vê situações em que, enfim, existe até acidentes gravíssimos, morte e tudo, e as indenizações não são tão altas quanto se propaga. Eu acho que existe uma ilusão de que a Justiça do Trabalho adora dar indenizações absurdas. Sim. Quem está ali todo dia vê que não é necessariamente assim, né? Assim, pessoas, inclusive casos que eu já vi de falecimento do empregado no local de trabalho e tal, não tem esse tipo de, não fica milionário, né? Não necessariamente. Pode acontecer uma discrepância aqui e lá, mas eu acho que isso é uma ilusão, né? Esses índices que a gente não sabe muito de onde saem, sabe? Mas se vende muito essa ideia, né, de que o trabalhador entra com processos demais e tudo isso, e que é tudo porque ele quer ganhar, seria a loteria esportiva do trabalhador, seria a loteria federal do trabalhador entrar com processo, e na realidade não é bem isso que acontece. Né? Saiu um índice, inclusive, muito falado, que eu até hoje agora não achei a fonte, de que 98% das ações trabalhistas do mundo estão no Brasil. Isso é impossível. Pois é. Foi uma repetido entrevista até do pelo ministro STF. Barroso. Pois é, mas acho que ele foi infeliz ali. Eu acho que ele tem, assim, bastante méritos, mas, assim, nesse ponto ele foi infeliz, porque não tem nenhum, assim, não existe. Seria o mesmo que dizer que o mundo inteiro tem 75 mil ações trabalhistas. O mundo inteiro. O que acontece é que muitos países incorporam as questões trabalhistas à sua justiça comum, as organizações são diferentes, essa medida até eu acho que nem dá para ser feita. Eu só acho que a gente tem que desmistificar isso, né? A gente precisa melhorar muita coisa na justiça do trabalho, nas legislações trabalhistas e tudo, com certeza, a gente precisa modernizar, precisa trazer isso para o dia de hoje. Mas a gente não pode agir com ideias pré-concebidas que não tem fundamento, né? Então, esse cuidado tem que ser tomado. O cuidado que deveria ter sido tomado era muito mais discussão, especialmente com os principais implicados na questão, com que é certeza. o trabalhador, né? Eu quero encerrar com uma pergunta enviada pelo WhatsApp, pelo Cláudio Márcio. Ele pergunta: quais as chances de um novo governo progressista reverter as reformas trabalhistas aprovadas por esse governo ilegítimo? A questão é a seguinte, a gente tem que entender por governo, nesse ponto, muito mais do que o executivo. Então, não é apenas eleger um presidente com uma agenda progressista. Se isso é o teu interesse, você tem que pensar em quem você vai votar pro legislativo. Porque um presidente sem base no legislativo não muda nada. É verdade. Mas a chance, caso a gente tenha essa configuração, a chance é alta, porque, como eu já disse, a legislação trabalhista é uma legislação ordinária, portanto, de mais fácil aprovação, exige menos quórum. Já a reforma da Previdência, por isso que ela está demorando mais, depende de emenda constitucional. E isso depende de um quórum muito maior, de um processo muito mais moroso e difícil. Então, a resposta é sim, mas a gente precisa pensar no governo não só como executivo, mas também como legislativo. Né? Quer dizer, então, a grande campanha para 2018 tem que ser focada muito mais no legislativo até do que na presidência. Eu acho que a gente não, e depois do que a gente viu, nisso. Depois do que a gente viu no Senado Nacional, foi uma surpresa para a população. Com certeza. O desempenho daquelas pessoas, né, e o nível delas. Então a gente precisa Tem que pensar nisso melhor, com certeza. Pensar nisso melhor. Natália, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, viu? Participe do Bom para Todos pelas redes sociais. Nosso WhatsApp é 11 99798 4042. Reveja o programa, anote dicas, visite a nossa página no facebook.com/redetvt e acesse o nosso site tvt.org.br. Com a reforma trabalhista, acaba o princípio de equiparação salarial para as mesmas funções. Isso num país de profundas desigualdades salariais entre brancos, negros, homens e mulheres. Ela também restringe o acesso à justiça para ações trabalhistas e impede a Justiça do Trabalho de anular acordos que firam a CLT. Segundo João Filho, jornalista do Intercept Brasil, a reforma foi vendida como uma modernização do trabalho e única solução para o aumento da oferta de empregos.
O problema é que, em lugar de buscar mais equilíbrio nas relações de poder entre patrão e empregado, está enfraquecendo a ponta mais fraca da corda. Os trabalhadores, os principais interessados no assunto, não foram chamados à mesa de negociações, como os lobistas de bancos, indústrias e transportes. Assim, ao final, o que vemos é a mais pura e simples luta de classes. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!